Olá pessoal, dando seguimento aos dois vídeos que eu postei minutos atrás, neste vídeo nós vamos continuar estudando as disposições gerais do CPC no tocante aos prazos. E justamente por isso eu trago para análise o artigo 224 do Código, que eu particularmente considero um dos mais importantes relacionados a este assunto. A propósito, diz o artigo 224, salvo disposição em sentido contrário, os prazos processuais serão contados excluindo o dia do início e incluindo o dia do fim. Portanto, ressalvados os casos para os quais há regra processual diferente, no comum, a contabilidade dos prazos processuais despreza, desconsidera o dia do início, mas leva em consideração o dia do fim. Entenderam? Bem, mas vamos ao exemplo para nós fixarmos melhor essa regra. Imaginem vocês que o réu seja citado para oferecer contestação em um processo de conhecimento e que a citação dele se dê por carta postada no correio com aviso de recebimento. Se neste caso incidir a regra segundo a qual considera-se o início do prazo de contestação a data da juntada do AR aos autos, o dia dessa juntada deve ser excluído da contabilidade do prazo de contestação, que então só começará a fluir do primeiro dia útil seguinte. Entenderam isso? Bem, examinada essa norma fundamental, nós precisamos conhecer outra relacionada a ela e que pode alterar substancialmente o resultado da contagem dos prazos processuais. E que regra é esta? Se no dia do início ou no dia do fim do prazo processual, o expediente forense se iniciar mais tarde ou terminar mais cedo do que o normal, esses dias, o do início ou do fim, conforme o caso, ficam prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. Compreenderam? Mas vamos lá, mais uma vez, a um exemplo, a fim de nós fixarmos melhor esta noção. Imaginem que hoje seja o último dia do prazo que tenho para oferecer contestação e que, por alguma razão, o expediente forense seja encerrado antes do tempo, antes do horário normal. Neste caso, o último dia do meu prazo processual para contestar fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Foi claro? Muito bem. Vejam, mas o Código ainda prevê uma regra similar a esta, relacionada à indisponibilidade da comunicação eletrônica de atos do processo, dizendo rigorosamente o seguinte: se no dia do início, ou então, conforme o caso, no dia do fim do prazo processual, houver a indisponibilidade da comunicação eletrônica do ato processual ou dos atos processuais, esses dias, o do início, ou conforme o caso, o do fim, ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte àquele em que ocorrer a solução do problema. Foi claro? Bem, não obstante essa regra, os tribunais locais, assim também o STJ e o STF, têm deliberado a respeito da incidência dessa regra. E é justamente para essas deliberações que eu quero chamar a atenção de vocês. Por quê? Se vocês forem ao provimento de número 26 de 2013 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verão que ele prevê o seguinte:
fica prorrogado para o primeiro dia útil seguinte àquele em que for solucionado o problema, o prazo processual, quando, no último dia dele, ocorrer a indisponibilidade da comunicação eletrônica, das 6 às 23 horas, por mais de 1 hora. Ou então, das 23 horas às 23 horas e 59 minutos. Vejam que o provimento 26 de 2013 do TJ de São Paulo só cuida da prorrogação do prazo processual quando o defeito na comunicação eletrônica, isto é, quando a indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer nos mencionados horários e no último dia do prazo processual. Logo, o citado provimento não faz qualquer referência à indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrida no primeiro dia do prazo processual, como, aliás, está previsto no CPC. E justamente em cima desse provimento de número 26, já se formou uma jurisprudência defensiva na Corte Estadual, considerando intempestivos atos processuais quando o defeito acontece no primeiro dia do respectivo prazo, e não no último dia, como está previsto no citado provimento. Entenderam? Portanto, nós temos uma regra prevista no CPC e nós temos normas, por assim dizer, administrativas, que não contemplam tudo aquilo que está disciplinado no Código de 2015. E por isso, nós precisamos ter bastante cuidado. Legal? Muito bem. Superada essa questão, vamos então à próxima. E aí eu pergunto, quando é que o CPC considera data da publicação de informações que foram disponibilizadas no Diário da Justiça Eletrônica? Veja, o CPC é bastante claro a respeito desse assunto, estabelecendo o seguinte: considera-se data da publicação e, portanto, data da intimação o primeiro dia útil seguinte àquele em que a informação foi disponibilizada ou então veiculada no Diário da Justiça Eletrônica. Mas nós sabemos que o dia da publicação, que é o dia da intimação, é o primeiro dia do prazo processual e que, em regra, ele deve ser suprimido da respectiva contagem. Compreenderam? Bem, mas vamos a um exemplo para nós elucidarmos melhor essa questão, sobre a qual, aliás, nós não podemos permanecer em dúvida. Afinal, trata-se de uma regra extremamente importante para o cotidiano de todos os profissionais que atuam no fórum. Tá? Então vamos imaginar que hoje, quarta-feira, seja disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico um comunicado, uma intimação, uma publicação em um processo meu. Tá? Quando é que o Código considera a data da publicação? O primeiro dia útil seguinte àquele em que se deu a disponibilização ou a divulgação da informação processual. Ora, se a informação processual foi disponibilizada hoje, quarta-feira, o primeiro dia útil seguinte, amanhã, quinta-feira, é o dia da publicação, é o dia da intimação. É, portanto, o primeiro dia do prazo processual. Mas porque amanhã é o dia do início do prazo processual, ele só será efetivamente contado a partir do primeiro dia útil seguinte, isto é, a partir da sexta-feira. Entenderam isto? Muito bem. Superadas essas dificuldades, vamos lá ao enfrentamento da próxima. E aí eu já faço uma pergunta para vocês. Será que o Código de 2015 previu prazos
para os juízes emitirem seus pronunciamentos nos processos que presidem? A resposta é positiva. E o CPC prevê o seguinte: para o juiz emitir despachos, o prazo é de 5 dias. Para que eles profiram decisões interlocutórias, por sua vez, o prazo é de 10 dias. E, finalmente, as sentenças devem ser proferidas no prazo de 30 dias. Logo, 5 dias os despachos, 10 dias as decisões interlocutórias e 30 dias as sentenças. Mas daí vocês podem me perguntar: professor, existe no Código alguma previsão legal para os juízes excederem esses prazos? Afinal, tenho visto no cotidiano forense que muitas vezes esses pronunciamentos judiciais acabam tardando. Veja, a resposta é positiva. Em regra, os juízes devem proferir seus pronunciamentos nos prazos a que eu me referi. Mas o Código permite que, havendo motivo justificado, o juiz pode, então, exceder os referidos prazos por igual período. Logo, se o juiz necessitar despachar após os referidos 5 dias, emitir interlocutória após os mencionados 10 dias, ou sentenciar depois dos citados 30 dias, ele tem por dever justificar o motivo da sua demora. Mas, em todo caso, ele só pode exceder esses prazos por igual período. Logo, se o juiz dispõe de 30 dias para sentenciar e excede este prazo, ele só pode excedê-lo por mais 30 dias. Legal? Muito bem. Mas e os serventuários da Justiça? Será que possuem prazo legal para a prática dos atos processuais que lhes incumbem? A resposta também é positiva. E nós precisamos aqui basicamente memorizar 2 prazos. Primeiro, para os serventuários da Justiça realizarem a conclusão dos autos ao juiz da causa, o prazo é de apenas 1 dia. Segundo prazo, para que os serventuários da Justiça cumpram as ordens judiciais, o prazo é de 5 dias. A contar, aí nós temos 2 regrinhas. Primeiro, de quando o serventuário da Justiça tomar conhecimento da ordem judicial que deve cumprir. E é justamente por isso que o serventuário deve certificar nos autos o dia e a hora que tomou ciência da determinação judicial, para que dessa data seja então contado o prazo de 5 dias, para que dentro desse prazo ele dê cumprimento à ordem judicial. Ok? Por outro lado, é de 5 dias o prazo para o serventuário da Justiça cumprir o ato processual, contados do término do ato processual anterior que a lei lhe impunha praticar. Logo, se a lei atribui ao serventuário da Justiça a prática de determinado ato processual, terminado este, é desse término que se conta o prazo de 5 dias para que ele então realize o ato processual sucessivo. Compreenderam isso? Bem, examinados estes aspectos, vamos então ao próximo. E aqui eu quero ressaltar com vocês uma regra prevista no Código de 2015 e que muito prestigia a boa dinâmica dos procedimentos aplicáveis aos processos judiciais. E que regra é essa? O Código prevê agora que a juntada de petições e de manifestações aos autos do processo dispensam a prática de qualquer ato pelos serventuários da Justiça. Em verdade, hoje, quando nós peticionamos, o próprio sistema de automação processual do Poder Judiciário já certifica o dia e a hora da juntada dessas petições e manifestações aos autos do processo. Inclusive para que os serventuários da Justiça não precisem
burocratizando o processo, praticar os atos de juntada de petições e de manifestações. Entenderam isso? Bem, antes de nós terminarmos esse vídeo, para que ele não fique demasiadamente longo, eu gostaria de comentar apenas mais uma regra do CPC no tocante aos prazos processuais. E que regra é essa? Quando no processo houver litisconsortes, ou seja, 2 ou mais autores, ou então 2 ou mais réus, para estes, os litisconsortes, quer ativos, quer passivos, todos os atos processuais, todos os prazos processuais serão computados em dobro para suas manifestações. Portanto, se nós temos aí litisconsortes passivos com prazo de 15 dias para contestar, este prazo passará então a ser de 30 dias, haja vista que eles desfrutam de prazo em dobro. Mas a aplicação dessa regra exige determinados pressupostos. E quais são eles? Que os litisconsortes não estejam representados pelo mesmo advogado. Segundo, que estando representados por advogados diferentes, eles não pertençam ao mesmo escritório. E, finalmente, que haja litisconsórcio em processo que tramita em autos físicos. Pois, se o litisconsórcio se formar em processo que tramita em autos eletrônicos, afasta-se a dobra do prazo processual para as manifestações em geral. Portanto, se nós temos litisconsortes que constituíram advogados diferentes, pertencentes a escritórios distintos, e em processo que tramita em autos físicos, aí sim se aplica a dobra de prazo para todas as manifestações processuais deles. Foi claro? Mas lembre-se, há ainda uma ressalva a ser feita. E que ressalva é essa? Se houver apenas 2 litisconsortes e um só deles oferecer defesa, não se aplica mais a regra de dobra de prazo, de modo que os prazos para o único litisconsorte a se defender, os prazos serão aplicados ou contabilizados de forma simples. Foi claro? Bem, são muitas regras processuais, eu reconheço, que nós precisamos memorizar, né? Mas aqui, assim como de resto, nas demais atividades que nós temos na vida, nós precisamos realizá-las com empenho, né, com determinação. Eu faço o voto de que vocês tenham entendido esse vídeo, que vocês tenham gostado dele, e se gostaram, deixe aí o seu like. Mas, por outro lado, se eu gerei alguma dúvida, por gentileza, envie para nós, para que nós possamos, então, saná-la no menor tempo possível. Finalmente, eu lembro que eu não terminei aqui a análise das disposições gerais sobre os prazos contidas no CPC, e que eu estimo necessários ainda, talvez, mais 2 vídeos, mas eles serão postados em breve, por isso, fiquem conosco.